Vidal, sou professor do componente curricular Psicologia da Educação e vou apresentar o primeiro bloco que se chama Introdução aos Estudos da Psicologia. É interessante levantarmos uma discussão sobre a trajetória da psicologia, primeiro, enquanto um conhecimento que se constrói na Antiguidade Clássica com os gregos, pré-socráticos e socráticos, quando se preocupavam em entender de onde surgia a emoção, o pensamento, o raciocínio, até eles chegarem ao conceito de psique, que na verdade é alma. Conceito esse que vai aparecer depois, na Idade Média, com a influência da tradição religiosa católica, que também vai versar sobre a psique, mas numa perspectiva cristã. Vai identificar que a psique é a alma que precisa ser melhorada por Deus. Mais tarde, com o iluminismo, esse conceito vai se distanciar da base religiosa e ganhar um corpo mais científico. É quando se começam a se pensar a psicologia para além da filosofia e para além da religião. A psicologia agora vai ganhar influências dos estudos biológicos e do anatômico. E René Descartes vai fazer uma dicotomia entre corpo e espírito. Em seguida, no final do século XIX, de fato, a psicologia vai ganhar o status de ciência, quando William Vondet vai fundar o primeiro laboratório de psicologia do mundo e vai iniciar os primeiros estudos experimentais na área, utilizando humanos. E a partir disso, ele vai influenciar outros estudiosos na área que vão fundar associações e outros laboratórios, constituindo com isso, de fato, o aspecto científico, uma vez que a psicologia vai ganhar não só métodos, quanto técnicas próprios para fazer a leitura e a investigação do comportamento observável. A partir do comportamento observável, a psicologia vai ganhando corpo e vai começar a fundir algumas escolas, ou vai começar a produzir, a partir de então, algumas escolas de pensamento. A escola mais importante do final do século XIX para o início do século XX é chamada de behaviorista ou comportamentalista, que tem como principais expoentes Skinner, Thorndike, entre outros autores. Considerando Thorndike fundamental para o entendimento da nossa disciplina, visto que ele vai ser o percussor dos estudos da psicologia ligados ao processo de aprendizagem. Ele, de fato, tende a ser um dos fundadores, ou talvez o fundador da psicologia da educação, tendo em vista as experiências que ele produziu dentro desse campo. Logo em seguida, vai vir uma outra escola da psicologia, chamada de Gestalt, que tem como base o entendimento do comportamento global e das sensações e das percepções. É interessante observar que essas duas escolas, tanto a comportamentalista quanto a Gestalt, elas vão influenciar bastante o processo de aprendizagem e os métodos de ensino do século XIX e do início do século XX. Eu não vou entrar nessa discussão agora, porque isso vai fazer parte de um trabalho que vocês vão apresentar no bloco 3. Bom, como os processos de conhecimento eles vão se apropriando do que já foi produzido e vão ganhando novo fôlego e construindo outras matrizes, a psicologia ela vai se aproximando de um processo onde vai considerar as estruturas mentais e não mais só o comportamento observável como fundamental para a sua investigação, e vai surgir os estudos dos cognitivistas, ou a psicologia da cognição. Essa psicologia da cognição, atualmente, ela é a base da neurociência
da neuroeducação, porque eles vão se apropriar e vão se ocupar dos processos e das estruturas mentais. Tem como base também, na educação, os estudos do construtivismo, que considera importante o entendimento dos esquemas mentais que estão operando durante o processo de aprendizagem. Em seguida, vai surgir, ainda nesse caldeirão de escolas e pensamentos acerca da subjetividade e, consequentemente, da aprendizagem humana, a relação e a importância com o meio sociocultural. E aí, onde encontramos e situamos tanto Vygotsky quanto Vallon, sendo que o expoente dessa escola de pensamento psicológico é Lev Vygotsky, que vai considerar como fundamental a importância dos estímulos e das relações sociais como parte da formação mental. Para o bloco 1, teremos como avaliação principal o fórum de discussão. É importante que todos participem do fórum de discussão, pois ele é o meio em que eu, enquanto professor e os tutores, teremos para avaliar o pensamento de vocês e como vocês estão construindo conhecimento sobre a história e a trajetória da psicologia da educação. Para auxiliar vocês nessas avaliações, vocês contarão com o módulo capítulo 1 e 2 enquanto base de leitura. Serão colocadas algumas videoaulas e alguns textos complementares em que vocês podem se basear para entender a dinâmica e o processo histórico na construção dessa ciência. Eu espero que tenhamos todos um ótimo momento de discussão e estarei aqui de prontidão para ajudá-los e colaborá-los com as vossas aprendizagens. Warning, proximity alert. Unknown presence detected.